isso aí, Pedrinho. Já gostei do jeito que começamos o programa. Estamos chegando com os donos da bola nessa quarta-feira especial. Se não bastasse o Botafogo vencer na segunda, o Fluminense venceu na terça. Hoje joga o Flamengo. Amanhã tem Botafogo de novo. Será que a gente vai chegar aqui na sexta-feira só com vitória dos cariocas? Esse é o nosso desejo. Flusão venceu bem ontem, tranquilo, foi lá. Nem fez tanta força assim para vencer de novo do Paysandu. 6-0 no agregado. Fez a obrigação que tinha. E olha que o Diniz nem poupou jogadores, hein? Muita gente falava, a gente aqui inclusive cogitou essa possibilidade, mas o Fluminense foi completo. Fez 3-0 com muita tranquilidade. Avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar muito desse jogo. E vamos aquecer hoje no Maracanã, Flamengo e Maringá. Por que não tanta animação assim na minha voz? Porque o jogo já começa 2-0 pro Maringá. Então, Sampaoli e galera rubro-negra, atenção! Muita atenção no Maracanã hoje. Porque se o Flamengo for eliminado, meu amigo, vai comprometer o ano todo. O ano todo. Mas, porém, contudo, no entanto, todavia, eu estou confiante. E para iniciar o programa da melhor maneira, com a energia lá no alto, hoje é 4-0 Flamengo, fora ao baile. O Maringá fez história vencendo o Flamengo no primeiro jogo, mas não vai dar. Não vai dar. Perdeu 5 jogadores desde o último jogo para cá. O Flamengo trocou de treinador, tá com outro espírito, outra postura, bem mais organizado em campo. E hoje parece que o Sampaoli vai com 2 zagueiros, a Tati vai trazer todos os detalhes do Flamengo pra gente. Então são alguns fatores que me levam a crer que o Flamengo hoje ganha, e ganha bem do Maringá, para a gente ter mais uma vitória de um time carioca nessa semana, que parece que vai ser uma semana especialíssima para nós aqui do Rio de Janeiro. Vamos falar, é claro, também do Botafogo, que joga amanhã contra o Ipiranga. Vida tranquila do Botafogo, fez 2-0 fora de casa. Pode perder por até um gol de diferença, que avança para as oitavas de final. O nosso desejo, e eu acredito que vai acontecer, todos os cariocas nas oitavas de final da Copa do Brasil. Óbvio que, infelizmente, o América que joga hoje contra o Nova Iguaçu, acho que não vai dar muito pro Nova Iguaçu hoje, vai ficar pelo caminho. Volta Redonda tem o Bahia também na Fonte Nova, perdeu o primeiro jogo, mas vamos acreditar, vai que acontece alguma coisa. E a gente tem 5 cariocas nas oitavas de final, já que o Vasco, infelizmente, foi eliminado. E pra gente fazer esse programa hoje, especialíssimo, eu tenho ele. Bota a máscara, porque com você eu só falo de máscara. Seja bem-vindo de novo, meu. Eu tava com vergonha de botar a máscara, o Canedo tá aqui com a gente hoje. Não, a Canedo tá em casa, Já tá batido, né? Já tá batido. Mas tá bom, boa tarde pra você. Boa tarde, tá feliz? Tá animado, né? Tá empolgado? Eu tô empolgado, cara. Você tá falando aí, você vendeu o jogo do Flamengo pra caramba, Pedrinho botou música de suspense. O Flamengo vai atropelar hoje no Maracanã, pô. Eu me arrisco a dizer que da televisão, da TV Bandeirantes, você é a pessoa mais empolgada com o Sampaoli no Flamengo. Eu sou o maior flamenguista do Donos da Bola. Mais ou menos. Há controvérsias, mas é o nosso desejo. Vou chegar ali para falar com o nosso Vitor Canedo, que gentilmente está aqui nos estúdios do Donos da Bola. É convocação, né? Vocês chamam, tem que ver. Pô, né? você já é aliado. Stark, né? Pô, tamo aí. Tudo bem, Canedo? Maravilha, né? Depois de mais uma vitória do Flu, né? Já virou costume. Rotina, né? Difícil não se empolgar, né? Então, estamos aqui hoje, obviamente, também vamos falar dos outros clubes, mas virou rotina, assim, para falar bem do Flu, falar bem do Diniz. Uma hora, talvez, o encanto acabe, né? É bom também o torcedor estar preparado para isso. Mas eu não vejo ali no horizonte, eu miro, pô, tem jogos difíceis pelo caminho, pode tropeçar, mas deixar de jogar bem ou deixar de competir, isso não vai acontecer. Eu concordo com você. Teve uma resposta do Diniz na entrevista coletiva, inclusive, que daqui a pouquinho a gente vai trazer com todos os detalhes para vocês, que eu vou querer saber a opinião de vocês. Se vocês concordam ou não com o Diniz, mas isso é papo para daqui a pouquinho. Porque pra gente começar, você já sabe, o Thiagão vai falar já, enquete na tela pra gente sobre o Flamengo que joga hoje. O Sampaoli tem a obrigação de conseguir a virada contra o Maringá? Sim ou não? Aí eu não coloco nem na conta do Sampaoli, mas digo o Flamengo como um todo. Tem a obrigação de conseguir essa remontada? O Flamengo como um todo, obviamente, tem a obrigação de conseguir. Afinal, se for eliminado pro Maringá, vai ser um vexame. Vai ser um vexame histórico, né, na Copa do Brasil. E o Sampaoli também. Porque o Sampaoli só tá aí por culpa do Maringá.
Você lembra que o Flamengo estava negociando com o Jorge Jesus na semana passada? Faz sentido. E quando perde para o Maringá, na semana retrasada, perdão, quando perde para o Maringá, temos que achar um treinador. E aí se tornou o Jorge Sampaoli, era o que tinha no mercado no momento, era o que o Flamengo procurava e deu o casamento. Caso não perdesse para o Maringá, talvez esperasse Jorge Jesus. Então acho que cabe ao Sampaoli agora dar a resposta para o torcedor, já que ele foi escolhido graças ao Maringá. Eu tava vendo discussão nas redes se o Fla-Flu tinha sido a pior derrota da história recente do Flamengo. Ou pega aí século, né? Por conta ali de... mais por ter aberto 2-0 e aí levou a virada, mas eu lembrei, pô, Santo André foi pior. Sim. América do México, acho que foi pior ali pro torcedor. Mas agora, se não passar hoje, pra mim, disparado em primeiro lugar. A gente tá colocando aqui um clube de Série D que tem 13 anos. Estamos falando de terceira fase da Copa do Brasil, a primeira fase que o Flamengo está jogando. De um Flamengo que, pô, ao contrário de 2004, 2008, pô, esse Flamengo tem uma folha salarial absurda, uma diferença enorme. Então, cara, é obrigação sim, e se não passar, eu acho que é a pior derrota da história de 20, 30 anos aí do Flamengo, tranquilamente. Eu tô com vocês nessa. E assim, a gente deixa claro aqui que não é nenhum desrespeito ao Maringá. Longe disso. O Maringá fez o treinador tá fazendo um trabalho bacana. Pô, o que eles fizeram foi demais até. Pô, foi histórico agora, sabe? E estão vindo 700 pessoas aqui pra acompanhar o jogo. Pô, sensacional. Então assim, não é uma questão, o Maringá vocês estão desrespeitando, do outro lado tem... A gente sabe que do outro lado tem um time, tem um treinador, existe um trabalho para você passar de fase, mas a gente olha o macro, né? O investimento que tem o Flamengo, o peso que tem o Flamengo, o elenco que tem o Flamengo, o treinador que tem o Flamengo, tudo isso faz com que, na nossa opinião aqui, foi unânime, o Flamengo tem sim a obrigação de passar pelo Maringá e acredito que isso vai acontecer. A gente vai falar muito de Flamengo ainda, mas vamos começar o programa com o líder do Campeonato Brasileiro, o líder do seu grupo na Libertadores, quem chegou a 7 vitórias consecutivas, que é o Fluminense, que não fez nenhuma força para vencer o Paysandu. Roda o VT na tela pra gente. Nem mesmo a vantagem construída no jogo de ida por 3-0 foi capaz de fazer o técnico Fernando Diniz poupar os seus principais jogadores. O jogo de ontem, diante do Paysandu, serviu para mostrar a força do time tricolor. E não foi preciso nem muito tempo para os cariocas abrirem o placar. De Arias para Cano e de Cano para as redes. Ainda na primeira etapa, Keno bateu colocado para ampliar. Foi uma partida que a gente esperava, eles iam ter que se atirar um pouco mais. Eles tinham que lutar pela classificação diante do seu torcedor, que estava preparada para isso. Com isso, quando a gente conseguia sair da pressão, a gente teve bastante espaço, achou espaço para poder construir a vitória. No segundo tempo, Fernando Diniz fez algumas mexidas, botou a garotada em campo. E John Kennedy fechou o placar. Fluminense 3, Paysandu 0. Tem muitos jovens que foram criados em Xerém e tem muitos jogadores mais experientes. Eu acho que a gente agora vai completar um ano que nós estamos juntos aqui na minha segunda passagem e a gente tem cada vez mais consciência que a gente não tem motivo para se empolgar e para tirar o pé do chão. Com o resultado, o Fluminense chegou a 7 vitórias consecutivas na atual temporada. Além disso, o time não sofre gols há 5 jogos. Seria o tricolor carioca o melhor time do Brasil neste momento? Com a resposta, Fernando Diniz. Então, elogio a gente recebe com bastante humildade. O favoritismo que a gente tem é trabalhar muito. Trabalhar muito, trabalhar muito, trabalhar muito. Eu acho que tem favoritos no Brasil, acho que tem grandes equipes, tanto o Campeonato do Brasil, o Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Fluminense é um time que tem uma certa complexidade para jogar, mas no fundo é um time simples. Para as coisas darem certo, precisa se ajudar muito para o jogo poder ter fluência. Eu acredito que os jogadores estão cada vez mais tomando consciência que a gente precisa trabalhar muito para poder ter resultado positivo. Então isso é o que me agrada. Independente de ser o melhor futebol do país no momento, fato é que o Fluminense é um time que consegue traduzir a sua superioridade através do resultado.
Eu vou repetir muito essa sonora aí, essa entrevista, essa resposta do Fernando Diniz sobre essa questão do favoritismo, mas primeiro queria que vocês falassem um pouquinho sobre o jogo, né? Um jogo que já começou muito tranquilo, né? Teve ali um susto do Fábio, mas na sequência o Fluminense abre o placar e aí vai embora. Piloto automático, né? Piloto automático. Parecia que era um encontro de um time da terceira divisão contra o líder do Brasileirão que joga o futebol mais legal do país. E era. Porque, pô, depois 3-0 ali no jogo de ida, eu até me surpreendi também. Acho que muitos tricolores viram a escalação e falaram, pô, sim, tem Fortaleza aí no fim de semana fora de casa. River Plate terça-feira. Vai meter o time titular, Ganso, Soares. E acabou que, assim, eu acho que o objetivo era matar realmente ali no primeiro tempo, ir com uma boa vantagem e no segundo, né, passar ali, mexer as peças, botar uma molecada ali para jogar também que tá precisando. O Isaac entrou, sim, Manuel voltou, o John Kennedy se firmando, fazendo gol, super importante. Mas, cara, acho que foi isso, cara. Esse time tá jogando assim num modo muito automático e é claro que ontem especificamente tem que guardar as proporções ali de um time que está em 2 divisões abaixo. Tem uma diferença, mas o Fluminense tá jogando bem contra qualquer um. E ele não abdica, jogando em casa ou fora, do jeito que ele joga. E não é porque ele quer jogar bonito, não, porque o Diniz acredita que dessa maneira vai ser mais fácil ganhar os jogos. E tá ganhando, não tem muito o que falar. São 7 vitórias seguidas e 5 jogos sem levar gol, que é uma coisa que na primeira passagem do Diniz era um terror, todo jogo levava gol. Por isso que ele até foi demitido. Então, agora as coisas estão acontecendo, estão fluindo. É claro, estamos em abril ainda. Tem muita coisa. Tem muita coisa para acontecer. Tem janela de transferência, tem, né, lesão, todas as outras competições. Mas não tem como o torcedor não ficar empolgado. E aí, Thiagão? É bonito de ver o Fluminense jogar, né? E digamos que o Paysandu não é esse bicho papão todo. Nossa, ele fez essa piada. Enfim. Cara, ontem me surpreendeu quando eu vi a escalação, porque a gente tinha falado aqui no programa, né, que o Fluminense provavelmente pouparia 2, 3 jogadores, e aí leva todos os jogadores titulares a campo, ganhando de 3-0. Isso mostra que o Diniz nunca está satisfeito, né? E a gente já tem essa percepção na beira do gramado. Quando o Fluminense está ganhando, ele quer sempre mais. E vencendo por 3-0, ele ainda queria mais, levou o time titular. Foi legal até para que alguns jogadores pudessem jogar na terra natal, como o próprio Ganso, enfim. Mas no segundo tempo pôde trazer também o Manuel voltando de lesão, testar algumas peças, os garotos entrando bem. Eu acho que é o momento do John Kennedy, ele está aproveitando essa oportunidade. O Diniz pediu para que ele voltasse. Acho que ele entendeu isso também, parece muito mais maduro, a gente falou aqui durante o VT. Então, não tem muito o que dizer, o Fluminense muito superior, não só em relação ao Paysandu, mas em relação a muitos outros times. E aí a gente deixa para falar um pouco mais quando você falar sobre o favoritismo. Então, a gente já vai entrar nesse tema agora, porque foi o Márcio, Márcio Fernandes, né, produção? O nome é ele mesmo, a produção me confirmou, Márcio Fernandes, que é o treinador do Paysandu. Ele falou na entrevista coletiva que o Fluminense joga o melhor futebol do Brasil nesse momento, é o melhor time do Brasil. E o Mano Menezes também já tinha falado anteriormente que o Fluminense é o melhor time do Brasil no momento. O Diniz, ele que meio que escorregou ali, disse que não, que o time dele trabalha. Eu até entendo. Com humildade, pezinho no chão. Exato, eu até entendo, eu acho perfeita a fala dele. Mas a gente aqui, eu acho que é a gente que tem que debater essa questão do favoritismo. Ele lá, ele tem que se preocupar com o time como ele vem fazendo muito bem. Pra mim, é o melhor time do Brasil. Eu falo isso, já tem um tempo. Mas você sabe que até o Diniz discorda dele, né? A gente discorda do Diniz quando ele fala isso e ele também discorda dele. Ele sabe que o Fluminense tem o melhor futebol, ele sabe que no momento o trabalho dele tá encaixando da forma como ele já previa há tanto tempo. Parece que agora de fato deu liga como ele pensava, os jogadores entenderam qual é a estratégia e o Fluminense de fato joga o melhor futebol do Brasil e ele sabe disso. Só que é muito ruim pra ele e até é desumilde, digamos assim, né? Sim. Esse neologismo. Porque se ele disser que o futebol do Fluminense é o melhor do Brasil, todo mundo já vai olhar pro Fluminense com outros olhos. No sentido meio que o time é ser batido, já é ruim pra ele. E aí vai ter perder um joguinho, aí já começa a corneta. Carregar isso, até porque assim, não adianta, né? O título que tinha pra ganhar agora, ganhou. Sim. E aí as competições agora vão encerrar em outubro, novembro, dezembro. Exato. Você carregar esse peso até lá, pô, não é legal. E você se protege também dizendo que não existe isso. Qualquer lugar ele vai sabe, ter. é claro que ele sabe, porque, né, quem para pra assistir ao jogo vai ver a diferença. Sim. Né? Não tem como você não notar. E isso é a marca registrada do Diniz, que ele conseguiu juntar a fome com a vontade de comer. Então é coisa linda. Nem o Palmeiras? O Palmeiras, ele é muito eficiente, né? O Palmeiras é um time muito correto, leva poucos gols, muito seguro. Em linhas gerais, assim, o Palmeiras, e é um trabalho que dura mais tempo, né? Já vem aí desde 2020 com o Abel. Mas se for para falar de qual time, tá jogando Fluminense agora e o Palmeiras na mesma hora. Você só pode ver um. Pô, esquece. Qual tu vai querer assistir?
Eu espero que não só eu, mas boa parte de quem gosta de futebol assista o Fluminense. É isso, eu acho que o Fluminense traz isso. Que, cara, no fim das contas, na discussão lá de bar, isso aí não vai valer nada. No fim das contas tem que ganhar a taça, tem que ganhar o título. A maioria das pessoas tem essa relação, né? Eu já sou de uma outra linha. E não é porque eu tô dizendo aqui que se não ganhar, tá tudo bem. Não, eu quero ganhar tudo. É óbvio. Se der, quero ganhar tudo. Não aguento mais ver como torcedor ver o Flamengo ganhar os títulos. Né? Quero ganhar. Inclusive tem torcedor do Flamengo aqui atrás das câmeras rezando pro Diniz ir pra seleção. Tem mesmo. Como já é que falou aqui. Vai ou não vai pra seleção, Diniz? Vai, pô, com certeza. Tem que ir, né, Clebão? Tem que trazer o Diniz aqui, cara, pra gente falar com ele pra seleção. Segura aí. Ninguém é seleção brasileira, ninguém. Copa do Mundo é só daqui a 3 anos, não tem por que se preocupar agora. Então, mas assim, é isso. Eu gosto, assim, eu realmente tenho prazer de ver esse time jogar. Já vi times mais vencedores do Fluminense, times que ganharam o título. Só que, pô, tu sentava ali e tu não sabia o que ia acontecer e tal. Pô, esse tu senta já esperando ver jogadas, tramas maneiras, show, entre aspas, e acontece. Chegou a hora, né, Caneta? Chegou a hora. Pezinho no chão, humildade. Eu quase não alcanço aqui, ó, mas pezinho no chão. Cara, eu concordo com você, cara. Eu acho que é uma coisa tão natural. O jogo do Fluminense hoje flui de uma maneira tão natural que eu acho que o torcedor tem que ficar esperançoso mesmo, não tem jeito. E essa naturalidade, ela passa muito pelo Ganso, pelo André, pelo Fábio lá atrás, o Nino. E lá na frente, não tem jeito, né, cara? Você tem o cara que é o Germancano, que faz gol de tudo que é jeito. E o gol dele de ontem deixou ele isolado num ranking do Flu, que a gente vai botar agora na tela para ilustrar para vocês. Ele agora é o segundo maior artilheiro do século. Gostou, Canedo? Aprovado? Gostei, pô. Lança essa arte aí nas redes aí. Aí, ó. Enche tela aí para o pessoal tirar print e mandar nos grupos aí. Quem fez foi o nosso diretor João Lidington, que inclusive manda muito bem nisso. O Fred é o primeiro com 199 gols. O Cano, 64 gols, ultrapassou o Magno Alves, já estava igualado. O Conca é o quarto com 56, aí depois vem Tuta, Thiago Neves, Cícero e Romário. Tem um lance aí, o Magno Alves ele jogou nos 2 séculos, isso, né? Então deve ter tirado os golzinhos importantes dele, mas o Cano é absurdo porque ele tá menos de 1 ano e meio. Isso é muito bizarro. Cara, no ano, 20 gols em 19 jogos, então é tipo... A galera pilha com o Mbappé, rala, mas os números são parecidos, números, né? Ele jogando aqui, os caras jogando lá. Porque é uma média muito inacreditável, cara. Se ele jogar até os 40, o Fred tem que se preocupar? Até os... Pô, mas aí eu acho difícil, né? Ele vai... Ele não pode, ele não precisa só jogar até os 40. Ele já tem 35. Mas ele precisa jogar em alto nível até os 40. Acho que esse número aí do Fred vai ficar e não tem como. Eu também acho difícil. São o quê? 135 gols? É muito tempo de Brasil também, pô, né? Jogando no Brasil. Se o Cano tivesse chegado na época do Vasco, né? Se o Fluminense tivesse contratado ele direto... 2 anos antes. Verdade. Aí talvez teria dado. Se bem que o time do Flu também era bem... Não era a mesma coisa. Mas não era a mesma coisa. Não, assim, eu acho que o Cano... É engraçado porque no Vasco a gente viu uma personalidade no Cano que a gente vê hoje no Fluminense completamente diferente. Pelo que eu vivi na época que ele estava no Vasco, ele era muito mais introspectivo. Sim. Hoje no Fluminense você vê que ele tá querendo, ele fala... Tá dando entrevista direto. Não, aí, ele não tem essa, se fala português, espanhol, um portunhol. Né? E assim, o negócio do L, fazendo o L o tempo inteiro, isso virou uma marca. Então eu acho que os jovens... vão entender o que eu digo, deu match, não adianta, combinou, Fluminense e Germancano, combinou. Agora, chegar no Fred eu acho difícil, mas você acha que esse ano ele consegue ultrapassar a marca do ano passado, de 44 gols? Acho que consegue, já tá com 20 e não estamos nem na metade. E ainda tem Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. A gente fez uma média, um levantamento que até o início do Brasileiro do ano passado, o Cano, na última temporada, tinha 10 gols marcados. E esse ano ele começou o Brasileiro com 18. Então já largou 8 gols aí na frente. Então sim, é possível, né? E o Fluminense está melhor, está fazendo mais gol. Ainda o Fluminense cria mais, né? Tem a Libertadores, tem a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil do ano passado ele fez apenas 5 gols. E foi o artilheiro. Sim. Pode aumentar essa média ainda pra esse ano. Eu não duvido. Eu acho que vai bater, Eu também acho que vai bater. Se não se lesionar, né? Não, e esse é um outro ponto interessante. Ele também não se machuca. Ele não se machuca, cara. Idade é um número, 35 anos. Cara. Né? Eu não, assim, me lembra nesse aspecto de lesão Messi.
Dificilmente o Messi se machuca, principalmente quando ele estava no auge lá no Barcelona. Ele não se machucava e tomava pancada e não machucou. Aquela dietinha do peixe, cortou refrigerante, cerveja cara. Então nem pensar no máximo uma tacinha de vinho. E olha lá, né? O Nenê aguentar até 41 anos, ele falou, ele abdicou de muita coisa lá atrás. Lazer é golfe, amigo. Lazer é gol. Mas será que ele consegue, vocês acham que ele joga ainda, uns 38? Acho que 38 Acho que sim, acho que sim. Acho que joga 38, sim. Se ele quiser. O Fred jogou, pô, o Fred no início da carreira era largadinho, gostava de uma noitada. Né? Teve muito gol do Fred por aí, né? Pô, eu acho que esse 199, na verdade, foram os 500. Eu acho que, com todo respeito ao Cano, se a gente for levar em consideração os gols fora de campo, eu acho que o Pedro Raul também tá incluso nessa lista aí. Embora não vista a camisa do Fluminense. Eu não quero nem comentar sobre isso, não. Por quê, cara? Você fica chateado? Não sei. Pô, faz um monte de gol difícil na hora do pênalti. Cara. Faz os gols aí que ninguém faz, aí, pô, deixa pra lá. Eu acho que o Pedro Raul dentro de campo, meu amigo, fala com o Cano. Pede ali uma dicasinha, porque esse aí sabe fazer gol, esse é... Mas também é engraçado, né? Mas aí fora de campo, o Cano procura o Não, o Cano tá bem casado. Não, tá bem, pô. Vai ter agora... Vai ter a filha. Eu não tô me entendendo qual Mas os dois, eles têm algo em comum não tão positivo, a questão do pênalti, né? O Cano também não costuma bater muito bem os pênaltis, Sim, né? perdeu os últimos. Mas... Não, já na época do Vasco ele também já tinha perdido o pênalti no Vasco também. Contra o Internacional. Aliás, só pra fechar aqui a comparação Fred e Cano, o Fred deve ter muito gol de pênalti, óbvio, isso não tira o mérito de ninguém. E o Cano quase nenhum gol de pênalti pelo Fluminense. É verdade. A gente tá falando de jogadores mais experientes, com mais idade. Vamos colocar na tela uma fala do Ronaldo Fenômeno sobre o Fábio. Ele participou lá do programa do Sport TV. E ele disse o seguinte: eu tenho certeza que o Fábio, quando ele achar que será o momento de voltar a conversar, de talvez terminar a carreira dele no Cruzeiro, a gente vai ter um prazer enorme de ouvi-lo e realizar esse sonho dele e da torcida. Reafirmo o compromisso de conversar com ele e encontrar uma solução para encerrar a carreira dele no Cruzeiro. As portas estão abertas para ele. Eu tenho a minha opinião, assim. Eu não sei, não sou o Fábio, não convivo com o Fábio, não sou amigo do Fábio, não sei se de fato ele tem essa vontade de encerrar a carreira dele no Cruzeiro. Se ele tiver, não muda nada. Mas eu acho que essa fala do Ronaldo, ela deveria ter sido feita lá atrás, né? Quando ele saiu. Na hora da economia, né? Porque foi o motivo pelo qual cortaram, né? O Fábio e outros jogadores também saíram naquela leva. Eu acho que não botaram na balança a idolatria dele. Exato. E agora estão percebendo que, né, não foi uma saída legal. O Fluminense foi maravilhoso. Ótimo. Caiu no colo do Fluminense, né? Pô, Fábio tá livre na janela aí no mercado. Pô, contrata o cara, resolve o problema do gol. E o Cruzeiro, né, não só tecnicamente está ainda ali, tá com o Rafael, né, mas não é a mesma coisa. Né? E aí tem a questão também da idolatria e identificação. Pô, o Fábio deve ser o maior ídolo da história do Cruzeiro, ou o top 3 fácil. Sem dúvida. E o cara sai daquela maneira, não pega... A torcida fez um protesto bizarro na época. Eu lembro que ficaram contra o próprio Ronaldo. Isso. Que no momento era um motivador, né, pro torcedor, porque tava entrando com a SAF, com dinheiro, etc. E no momento que libera o Fábio para procurar um clube, o torcedor vai pra Toca da Raposa, faz protesto lá na porta. E agora acho que assim, até uma forma dele tentar amenizar também a relação com a torcida, fazer um carinho. Agora, se eu fosse o Fábio, é claro, muito mais fácil a gente se colocar no lugar dele, não vivendo a situação, né? Eu não aceitaria. E tá pegando bem, hein? Pô, tá agarrando. Nesses 5 jogos aí sem sofrer gol, cara, ele fez boas defesas. Cara, eu tava conversando com o André, que é o preparador de goleiros lá do Flu, e ele, a todo momento, ele sempre elogia o Fábio. E ele me disse que o Fábio, todo pré-jogo e pós-jogo, ele treina sozinho, junto com o André. Porque é um cara que busca a excelência o tempo inteiro. Então você vê, um cara que é profissional a esse ponto, se ele quiser, ele vai jogar mais 1 ano, mais 2 anos. Defesaça isso aí. O contrato dele com o Fluminense acaba no final desse ano. Então, teoricamente não, ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. Então é até bom isso para o Mário também já observar, já chegar no Fábio, conversar qual é o plano dele, se ele pensa em se aposentar agora, se ele quer jogar mais 1 ano, porque no meu ponto de vista, ele é ídolo no Cruzeiro, é um dos principais ídolos, mas se ele ganhar uma coisa grande esse ano no Fluminense, ele vai se tornar um dos ídolos do Fluminense também. Sim. Então aí é uma escolha muito pessoal dele decidir entre Fluminense e Cruzeiro. A gente tá falando do Cano que tem 35, o Fábio tem 42. Olha aí, cara. Que isso, cara. A sirene é sinal de resenha fora. Canedo, sabe o comida de boteco que tem hoje? Claro. Esse aqui é a resenha do boteco. Tá sentado ali tomando uma e aí surge uma dessa. Vamos lá. Só a saída de Diniz para a seleção brasileira é capaz de impedir um
um título nacional ou internacional do Flu em 2023. Ó, bomba tá com você. Essa famosa secada. Né? Pô, que secada. Não Exatamente. precisamos disso Não aí. precisa, não precisa. Ah, pô. É claro que não depende só do Diniz sair, que pro Fluminense perder um título nacional ou internacional, futebol é como é. Porque é dinâmico, o Maringá venceu o Flamengo há 2 semanas. Ninguém esperava. Então é óbvio que não depende do Diniz. Agora, que com o Diniz fica muito mais fácil, porque já tem um trabalho funcionando, um trabalho que se entende, um trabalho construído, é claro que sim. Você não acha que, caso aconteça a saída do Diniz, para qualquer lugar que seja, você não acha que vai ter uma ruptura muito grande? Tem, porque é difícil encontrar alguém parecido com ele. E, cara, ele acho que tem um domínio ali do grupo tão positivo também que isso perde. A gente sabe, conversando também aí com os jogadores, ex-jogadores, que às vezes o entender de bola, de tática, não é nem o principal elemento, e sim você tá com o grupo, né? Você tem um grupo fechado, as pessoas te respeitarem. Então acho que o Fernando Diniz conquistou tudo isso. Pô, uma saída dele seria catastrófica pro Fluminense. Eu amo esse cara. Pô, a gestão do Diniz ela é muito humana, né? Você lembra do discurso dele na final no evento do Campeonato Carioca, onde ele basicamente abdica de falar de futebol e ele fala do jogador como pessoa, o lado humano daquele atleta. Eu acho que isso faz com que todo mundo, todo aquele time, aquele elenco que está no entorno dele, dê confiança a ele, que ele ganhe essa confiança ao trabalho, à gestão dos caras, dos jogadores. Eu acho que esse primeiro contato dele como gestor é muito importante. Tem a questão dele ser formado em psicologia, etc. Não sei até onde isso, de fato, melhora muito dentro da gestão do grupo ou não, mas o lado humano do Diniz ele é muito importante. A forma como ele vê esses atletas, que ele capacita esses atletas, ele dá oportunidades. Por exemplo, pedir para o Kennedy voltar é dar uma segunda chance pro atleta. Então acho que isso faz com que ele ganhe a confiança do grupo. Sem dúvida nenhuma. E eu fico tranquilo, porque em relação ao Fernando Diniz, mesmo quando lá atrás, quando ele tomava muita pancada, quando ele perdeu o título pro São Paulo, eu sempre gostei do Diniz por conta da coragem que ele tem de impor o estilo de jogo dele. E não é um estilo de jogo que a gente vê por aí, não é tão comum não, pelo contrário. É muito difícil, o Canedo trouxe muito bem. Se o Diniz sair, quem é o treinador, qual é o treinador que mais se aproxima do estilo semelhante do Diniz? É difícil, você não tem um cara que hoje, no meu ponto de vista, esteja tão preparado como o Diniz está nesse nível. E agora, eu acho que com o sucesso do Diniz, pode existir uma nova tendência a treinadores surgirem com essas características, o que seria muito positivo para o nosso futebol, pelo menos é o que eu penso. Eu gosto dar uma muito de ver. refrescada, né? Exatamente, a gente está muito engessado, né? Acho que isso pode fazer muito bem, não só ao Fluminense, mas ao futebol brasileiro como um todo. Daqui a pouco a gente vai voltar com muito mais aqui dos Donos da Bola. Vamos falar de Flamengo, a Tati Tavares está ao vivo, vai trazer todas as informações pra gente, porque hoje tem decisão contra o Maringá e vamos falar também do Botafogo. Sai daí não. De volta com mais dos Donos da Bola para você ligado aqui na tela da Band, no YouTube da Band TV Rio. Já vamos direto para a Gávea, porque ela está lá, Tati Tavares. Ô Tati, eu queria saber, quando ela entrar na tela aí, vamos esperar ela entrar na tela para a gente poder conversar com ela. Agora sim. Como é que tá o clima aí na Gávea, Tati? Tem muita gente que vai para o Maracanã. Aqui no estúdio, teve gente dizendo que é a pessoa mais flamenguista da Band nesse momento, com São Paulo. Eu tenho as minhas dúvidas, e você? Olha, Flávio, aqui na Gávea é um movimento tranquilo, o pessoal vindo na loja comprar, sabe como é que é? Sempre assim, apesar do resultado ruim no primeiro jogo contra o Maringá, o torcedor do Flamengo costuma acreditar, né? Tanto que mais de 45 mil ingressos foram vendidos. Mas eu imagino que aí no estúdio hoje tá todo mundo torcendo pro Flamengo, né? Thiago, Canedo, eu já imagino já imagino toda essa torcida, você também, é claro. Mas vamos falar do que interessa, porque esse é o primeiro duelo do São Paulo, aquele duelo que dá para chamar de guerra, né? Ele que vai para cima, até porque o Flamengo perdeu o primeiro jogo por 2-0 para o Maringá e hoje precisa vencer por pelo menos 3 gols para avançar direto para as oitavas de final. Mas é aquilo, se vencer por 2-0, aquele saldo ali de 2 gols, leva a decisão para os pênaltis. E o São Paulo, pensando nisso, né? Pensando em marcar gols, deve promover uma mudança tática no time, porque ele pensa aí numa equipe
equipe mais ofensiva. Tanto que ele treinou com Cebolinha na vaga do volante Arturo Vidal, né? Já pensando nisso. O zagueiro Davi Luiz deve retornar à equipe, ele que está recuperado de dores na coxa, mas a dúvida é o Léo Pereira, que foi substituído contra o Internacional com dores justamente na coxa, então o Fabrício Bruno deve ganhar essa vaga. Bom lembrar que o atacante Bruno Henrique está fora, mas é um planejamento do clube mesmo, até porque o Bruno Henrique vai voltar aí de forma gradual, ele que está com uma tendinite no joelho, então fica de fora, mas isso já era esperado. São Paulo, então, ainda treina hoje, está tendo treinamento inclusive no Ninho do Urubu. Ele costuma dar treinos, né, no dia do jogo, assim como o Jorge Jesus também fazia. Alguns técnicos assim estrangeiros costumam adotar, né, essa metodologia, e com o São Paulo é assim. O provável Flamengo, né? Não dá para cravar ainda, mas o provável Flamengo que vai a campo hoje para enfrentar o Maringá tem Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson com mais liberdade e Everton Ribeiro, Cebolinha, Gabigol e Pedro. O técnico do Maringá, Jorge Castilho, sabe que apesar da vantagem tem que ter concentração, porque jogar com o Flamengo no Maracanã e com o Maracanã lotado é sempre complicado. Vamos ouvir o técnico do Maringá? É um jogo no Maracanã onde o maior palco do futebol, muitos atletas nossos não tiveram oportunidade de estar dentro do Maracanã, inclusive eu também não tive essa oportunidade. Então nós temos que estar atento primeiro à concentração, depois colocar em prática tudo aquilo que nós treinamos, né? Nós não podemos recuar, mas nós também não podemos deixar de ter coragem de, quando estivermos com a bola, de jogar, que é uma característica nossa. Nós temos coragem para jogar, temos que respeitar, sabemos da grandeza que é o Flamengo dentro do Maracanã. Não dá para você só atacar, mas também não dá para só se defender, porque o Flamengo, com a qualidade que tem, ficar com a bola é um problema seríssimo para a equipe adversária. Flávio, o Flamengo já desperdiçou 5 títulos nesta temporada, então uma classificação hoje afasta a desconfiança do torcedor em cima desse elenco, dá também mais tranquilidade para o Sampaoli, né, na sequência do trabalho que começou recentemente, é o primeiro grande desafio do Sampaoli, e quando fala sobre Flamengo reverter resultados, fala de fé, e quando fala de fé, a gente lembra do Anjinho, né? Ele que tá aqui comigo, ele tava passando por aqui, eu falei, não, se o Anjinho tá aqui na Gávea já é um bom sinal. O Flamengo pode reverter esse placar, lembrando que o Flamengo já reverteu placares assim na Copa do Brasil 8 vezes no torneio. Recentemente teve aí, né, contra o Atlético Mineiro no ano passado. O Flamengo perdeu no Mineirão por 2-1. Quando chegou no Maracanã, acabou vencendo por 2-0 com uma atmosfera de final no Maraca. O Gabigol naquela ocasião falou sobre trazer o inferno para o Maracanã, mas sempre num bom sentido, no sentido de apoiar, e hoje o Anjinho, como em todos os jogos, vai estar por lá. Anjinho, estar por lá. Anjinho, quero saber de você, dá para reverter, dá para passar do Maringá? Alegria, alegria, boa tarde, já deu tudo certo. Alô, Flavinho, tamo junto sempre. Flamengo é diferente de tudo e ninguém entende nada. Com muita oração, com muita determinação, jogaremos juntos com o nosso Flamengo. E esse treinamento já da parte da manhã do São Paulo já mostrou que a gente já está naquela operação selva, né? Operação que a gente tem que dar continuidade até o final do ano, que eu não tenho dúvida que já deu tudo certo, não só com o Maringá, mas nas próximas competições também, né? O Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, o Mundial também, que a gente vai chegar. Porque o Flamengo estava faltando isso, dar um start no vestiário, porque os caras já chegaram num cenário que estava daquele processo de acomodação. E ele chegou com aquela pé na porta, né? Com pé na porta, e com certeza a gente vai buscar a nossa classificação com o Maringá e a gente vai fazer um bom, vamos dizer assim, um bom cenário nesse fim, desse processo, dessa reta final, que a gente sofreu muito, né? Foram 5 decisões aí que a gente não conseguiu desenvolver um bom futebol, a gente passou por um processo assim de chacota, né? De todo mundo tá aí zoando, perturbando, mas eu falo para vocês, alô secadores, segura a ansiedade, que isso aqui é Flamengo, é muito Flamengo, e jogaremos juntos sempre. Já deu tudo certo, vamos classificar. E vem cá, para passar do Maringá hoje, já muda todo o rumo da temporada, dá aí uma injeção de ânimo nos jogadores? Dá para falar que o Flamengo já começa a ficar sampaolizado? Olha, assim, passando hoje contra o Maringá, com certeza vai fortalecer a gente nesse processo, né? Que é guerra, né? Cada
cada jogo do Flamengo é uma decisão. A gente já vai pegar um clássico aí difícil aí contra o Botafogo, mas já vai dar assim uma motivação maior para a gente que está ali acompanhando a nossa vida, que é o Clube de Regatas do Flamengo, e fortalecer o Sampaoli, que vai chegar, já chegou com o pé na porta. E eu volto a repetir, secadores, segura a ansiedade, isso aqui é muito Flamengo. Alô, GV, irmão, tô vendo você lá, né, na NBA, volta logo, irmão, tamo junto, fé! É isso, tem que ter fé, esse é o clima dos torcedores por aqui. Então o Flamengo precisando vencer aí por 3 gols pelo menos de diferença, mas se fizer 2, leva a decisão para os pênaltis, mas os torcedores, é claro, estão confiantes, principalmente com o novo treinador. Beleza, Flávio? Eu volto com você. É isso aí, Tati. Muito obrigado. Agradece aí o Anjinho também, um grande amigo, figura carimbadíssima dos jogos do Flamengo. Inclusive, não só os jogos aqui no Rio de Janeiro, mas os jogos lá fora também, contra o Alcas, por exemplo. Ele era um dos poucos que estava lá no estádio para acompanhar a partida de perto. A gente tem um campinho, vai botar para vocês aqui agora, com essa provável escalação do Flamengo, ao que tudo indica, uma linha de 4, 2 defensores, voltando ao 4-3-3, que já foi habitual do Flamengo em alguma época. Santos no gol, o Wesley, que ganhou a vaga na lateral direita, aí Fabrício, Bruno e Davi Luiz. Léo Pereira teve um probleminha muscular, a gente não sabe ainda se tem condições de atuar, e o Ayrton Lucas na esquerda, no meio Thiago Maia e Gerson, com Everton Ribeiro centralizado, aí o Gabigol pela direita, o Cebolinha pela esquerda e o Pedro centralizado. Esse é o time do técnico Sampaoli, o provável Flamengo que entra em campo logo mais. Com esse time aí dá pra... Vamos combinar, assim, com todo o respeito, né? Todo mundo tem sua fé. Hoje não precisa de fé para passar. Hoje o Flamengo atropela, né? Vai no... Não é secada não, tá? Sim. É sensação, porque eu assisti... Não quero falar com essa música aí de fundo aí. O Flamengo jogou muito bem contra o Inter. Até Sim. Acho que foi duramente castigado, jogou para ganhar o jogo. Teve chance até quando estava 1-1 para ganhar o jogo. E, pô, o Inter no Beira-Rio, que é um outro patamar de enfrentamento em relação ao Maringá, que perdeu 4 titulares. Tive entrevista do treinador, nunca foi ao Maracanã. Cara, quem já foi ao Maracanã pela primeira vez sabe qual é a sensação. Você vai chegar lá, tu vai querer tirar foto, fazer selfie, ele vai estar deslumbrado. Não estou dizendo que ele, obviamente, não vai estar interessado no resultado do jogo, claro que não, né? É o jogo mais importante da história do Maringá até aqui. Mas, cara, não dá. Eu acho que chega num nível ali que divide, né? O Maringá pertence aqui e o Flamengo pertence ali. Eu acho que o Flamengo vai passar e vai passar tranquilo. Tem um impacto muito grande de entrar no Maracanã pela primeira vez, né? Acho que o Maringá vai estar um pouco assim hoje. Agora, diante do que o Canedo disse, a Tati trouxe o Anjinho e o Flamengo não precisa de fé hoje, é isso? Hoje não. Tá certo. Bom, falando sobre isso, gente? Não sobre isso, na verdade. Mas, cara, é o terceiro jogo do Sampaoli e vai ser a terceira escalação diferente, não a escalação em si, mas a forma de jogar é diferente, taticamente diferente. Primeiro foi um 5-3-2, depois um 4-4-2 e hoje um 4-3-3. É o terceiro time totalmente diferente do Flamengo. E ele ainda mexe durante o jogo. E mexe durante o jogo. E ataca de um jeito e defende do outro. É interessante, mas o que eu mais gostei, apesar do jogo contra o Internacional, o Flamengo de fato poder ter vencido a partida, eu gostei daquele primeiro Flamengo, com 3 zagueiros. Eu falei sempre... É contra o Nublense, né? Sempre bati nos 3 zagueiros, mas eu gostei daquele Flamengo porque eu gostei da forma como os alas tinham liberdade para atacar. E achei que uma pena que o Marinho depois não teve tanta... Até entrou no último jogo, mas não teve aquele mesmo posicionamento, aquela mesma... Eu, como torcedor, também acho uma pena o Marinho não estar em campo e tal, como torcedor do Fluminense. Cara, mas o Marinho jogou muito bem contra o Nublense, né? 2 assistências, acho que o Sampaoli passa essa confiança pra ele. Eu queria que o Marinho tivesse mais oportunidade. A Tati falou das 8 vezes que o Flamengo conseguiu reverter resultados na Copa do Brasil. A gente tem uma arte pra mostrar pra vocês, a gente vai colocar na tela. Olha lá, em 93 contra o Paysandu, perdeu 3-2, ganhou 3-0. 96 contra o Inter, 3-2, ganhou 3-1. 97 contra o Rio Branco do Acre, perdeu 2-1. Vai ser esse pique aí hoje. Eu também tô achando que vai ser semelhante a isso. Contra o Ceará em 2003, 1-0 lá e 1-0 aqui, classificou nos pênaltis. Em 2013, contra o Cruzeiro no Maracanã, inclusive eu estava nesse jogo, gol do Elias, 1-0. Tinha gol fora naquela época? Tinha gol fora. Contra o Curitiba em 2014, eu também estava no Maracanã, uma noite iluminada de Eduardo da Silva, o atacante croata. Alexandro também. Alexandro, foi para os pênaltis de Paulo Vitor, que era o goleiro do Flamengo na época. Contra o Confiança em 2016 e contra o Atlético Mineiro, como bem trouxe a Tati Tavares. Esses são os cenários do Flamengo. Eu, particularmente, acho que 45 mil ingressos vendidos... torcida no Maracanã, eu acho que há sim um otimismo da torcida, embora tenha perdido para o Internacional. Eu acho que hoje o torcedor, como sempre mas hoje principalmente, vai ser muito importante.
Ah, com certeza. Eu acho que até a atmosfera, até esse impacto que o Maringá vai sentir também parte um pouco disso, né? Sim. Quando você entra no Maracanã, o Maracanã lotado, aquela atmosfera pra empurrar o Flamengo a favor e o Maringá sofrendo contra, acredito que muitos desses jogadores do Maringá, não só como não entraram no Maracanã, também não entraram em estádios ou jogaram contra torcidas tão grandes, tipo, estádios tão lotados. Eu acho que tudo isso vai causar um grande impacto. Mas como o Canedo disse, hoje é goleada do Flamengo. A gente tá tudo bem. Estamos botando pilha aqui, né? Trabalhando com esse cenário, mas e se vira 0-0 no intervalo? Aí a torcida também já vai estar daquele outro jeito. A paciência já vai ter ido embora, né? Por isso que é importante o torcedor também ter a consciência de que o jogo hoje pode se tornar ainda mais complicado, principalmente pelo fato do Flamengo já começar perdendo por 2-0. Ontem a gente trouxe aqui nos Donos da Bola a situação envolvendo o Maracanã, todo aquele imbróglio de Flamengo e Fluminense de um lado, do Vasco do outro. E ontem foi oficializado o acordo de cessão temporária do estádio para a utilização do Flamengo e do Fluminense nos próximos 180 dias. Esse é o 7º termo de permissão de uso que foi oficializado pelo governo do estado do Rio de Janeiro e saiu no Diário Oficial nesta quarta-feira, e a duração vai até o dia 23 de outubro, ou seja, até o final de outubro o Maracanã continuará sendo gerido pela dupla Fla-Flu, ou seja, muito provavelmente nós teremos aí novos episódios, novos capítulos disso que já se tornou uma novela envolvendo esses clubes do Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense de um lado e o Vasco do outro, mas fica aqui o nosso registro, a nossa torcida, para que tudo ocorra da melhor maneira possível, que todos possam se beneficiar, é claro, um respeitando o outro, que assim o nosso futebol ganha, porque do jeito que está, a gente aqui, amante de futebol, principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente perde bastante. De volta aqui na tela da Band, no YouTube da Band TV Rio com os Donos da Bola. Você que tá aí no YouTube, não esquece de deixar seu like aí na nossa live não, tá? Dá essa moral pra gente aí, porque eu sei que você gosta da gente, por mais que aqui no chat esteja pegando fogo. É um falando mal do outro, falando mal do time do outro. É uma coisa de maluco, é até de ninguém praticamente. Vamos colocar na tela o ranking de torcidas que foi divulgado ontem. O Flamengo está na primeira colocação, com 21,9% da população brasileira torcendo pelo Flamengo. O outro carioca, o próximo carioca é o Vasco na quinta colocação, com 6,2%. O Fluminense fica em 11º com 3,4%. E o Botafogo em 13º com 2%, a fonte Instituto Atlas Intel. Quem sou eu para discordar ou descrer de pesquisas? Mas eu sempre tenho uma pulga atrás da orelha com os números do Vasco. Eu também acho. Eu sempre acho, e aí eu acho que é pela questão nacional, por não ser um time regional, que esse número do Vasco ele é maior. Eu não sei se vocês concordam. Eu sinto que no Nordeste, principalmente no Nordeste, né, tem muito torcedor Cruz Maltina. Norte também, é. Acho que às vezes fica meio... Parece pra mim também meio deturpado esse número do Vasco atrás de São Paulo e Palmeiras. Mas teve uma outra recente agora, que colocava o Atlético Mineiro e o Cruzeiro na frente do Vasco também, algo assim. Aí... porque essa aí, se eu não me engano, foi feita pela Itatiaia em Belo Horizonte. Que me estranha aí só teve entrevista em Minas. Mas assim, você bate o olho, o que você acha mais estranho? Pra mim é Bahia na frente de Inter, Fluminense, Santos e Botafogo. É verdade? Ainda tem isso, é verdade. Uma outra coisa pra gente se atentar. Cara, assim, eu gosto quando eu vejo essas pesquisas, eu gosto de saber exatamente como foi feita. E tem uma coisa, você passa ali do Vasco, né, principalmente, tem a margem de erro. Isso. Então, o famoso Fluminense na margem de erro pode sair de 11º para 7º, provavelmente. É uma loucura, né? Então, assim, de fato, você tem que ter um acompanhamento ali de pesquisas, conhecer metodologia, o que eles fazem, né, quais regiões foram, qual faixa etária e tudo mais. Mas, enfim, as pesquisas estão surgindo aí a todo momento e bem ou mal, não tem uma discrepância, tão grande, uma distância tão grande. Então, é sempre mais ou menos por aí. Mas na metodologia, eu acho que a faixa etária e a região da pesquisa, ela tem que ser bem elaborada. Bem porque não adianta ter pesquisa só aqui na região sudeste. A produção me diz aqui, em 325 cidades brasileiras, 6 mil, foi isso? Em todos os estados? 6.500 torcedores. Não sei se em todos os estados. Mas é porque o Brasil também é gigante, né, cara? É complicado. 6 mil pessoas. 6 mil para um universo tão grande assim. Eu, particularmente, não sei. Daqui a pouco, rede social também vai ser uma maneira interessante. Um termômetro, né? Sem dúvida nenhuma. Já que a gente falou de Vasco, vamos colocar na tela o tweet, a opinião dele, Edmundo,
Que jogo tivemos no Maracanã contra o Palmeiras. Gostei muito da atuação do Vasco diante do Verdão. O Vasco indo muito bem nesse começo de Brasileirão. Se continuar nesse nível de competitividade, não corre perigo de queda e dá até para sonhar mais alto. Eu concordo com o Edmundo, mas aí eu queria saber de vocês. Esse sonhar mais alto seria o quê? Uma Sul-Americana, uma Libertadores? Achei realista o palpite do Edmundo. Acho que o máximo que o Vasco poderia sonhar de tão alto assim seria uma pré-Libertadores fazendo um baita ano, um campeonato incrível. Eu acho que o que o Vasco tem a favor dele, querendo ou não, é só ter o Campeonato Brasileiro. O Vasco tem uma semana para se preparar, quando os outros clubes têm 2 jogos na semana, um calendário, às vezes, de viagens longas. Isso faz muita diferença. Faz uma diferença grande. Eu acho Porém, não é o que a torcida queria, porque isso implica a eliminação da Copa do Brasil, mas já que já foi eliminado, agora virou uma vantagem. Usar a favor. Eu tô de acordo com o Edmundo. Eu acho que, assim, se as coisas continuarem a acontecer dessa maneira pro Vasco, eu acredito que o Vasco fique na parte de cima da tabela na primeira página. Tem mais uma coisa que vai acontecer, desculpa, mas vem janela do meio do ano, o Vasco vai ter, na janela do meio do ano, que apresenta mais oportunidades, assim, jogadores que estão no futebol europeu encerrando o contrato, jogadores aqui do futebol sul-americano, então, de repente, a SAF, né, vai querer fazer uma graça, trazer mais reforço, e o time do Vasco, que já é jeitosinho para campeonato, o time titular do Vasco, né, não dá para contar com o banco. Mas se o Vasco vai jogar uma vez por semana, ele vai rodar pouco também, ele vai ter poucos lesionados. E aí, chega no meio do ano, contrata uns 3 titulares. Já dá um gás, né? Olha o Botafogo, ano passado isso aí. Foi disputar pré-Libertadores até a última rodada. E o Campeonato Brasileiro, às vezes, é tão equilibrado que na última rodada 3 pontos separam 5 posições. Sim. Então tu pode sair, tanto que tinha gente que se livrava do rebaixamento e já ia pra Sul-Americana na última rodada. Porque tem vaga pra todo mundo. Era um time só, que o primeiro acima da zona do rebaixamento, que não ia pra nenhuma competição internacional, o resto todo ou era Sul-Americana, ou era Libertadores, ou as primeiras fases da Libertadores. Você falou sobre Botafogo, Canedo. Chegou a hora do glorioso aqui nos Donos da Bola e olha, torcedor do Botafogo. O ânimo foi renovado. Mas se liga nessa arte aqui, porque o próximo mês do Botafogo, meu amigo, vai ser delicado. Óbvio que, tirando aqui o jogo contra o Ipiranga amanhã, pela Copa do Brasil, e no domingo contra o Flamengo, aí fecha o mês de abril. E aí você tem, já no meio de semana, a LDU pela Sul-Americana, precisando vencer. Vou torcer pro Botafogo nesse jogo. Eu também vou torcer pro Botafogo. Depois, 2 jogos em casa pelo Brasileirão, 2 paradas duras, Atlético Mineiro e Corinthians. Depois você vai jogar contra o Goiás fora de casa. O Goiás não vai brigar lá em cima, mas jogar lá na Serrinha é sempre complicado. Depois pega o Fluminense em casa, clássico, a gente sabe do tamanho que tem esse jogo. Depois sai para jogar contra o César Valerro, ou seja, vai lá para o Peru para jogar contra o César Valerro. Recebe o América em casa e sai para jogar com a equipe do Atlético Paranaense, isso já no início daqui a 2 meses. Menos mal que tem muito jogo em casa, né? Esse é o ponto positivo dessa tabela complicada. E um jogo fora é Maracanã, sim. Flamengo. Mas esse primeiro recorte dos 5 primeiros jogos aqui do Botafogo, contando o Ipiranga também, que eu acredito que o Botafogo vai ganhar e vai passar na Copa do Brasil com uma tranquilidade, ele bota a valer a invencibilidade, que a gente vem falando tanto, que agora são de 10 jogos, pode chegar a 11 caso vença o Ipiranga. Se o Botafogo de fato está evoluindo como time, na maneira de jogar, se aquele meio de campo com o Danilo, com o Lucas Fernandes, com o Eduardo, é de fato o que vai encaixar no Botafogo, eu acho que dentro dessa invencibilidade de 10 jogos, tem muitas partidas ainda que são contra times de menor investimento, sim, que talvez o número seja interessante, mas a apresentação dentro de campo não seja tão boa assim. E eu acho que agora sim, jogando contra um Flamengo no Maracanã, um clássico, Botafogo podendo ir a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, nos 3 primeiros jogos, algo que nunca aconteceu, a gente falou sobre isso ontem. Contra a LDU, um jogo importantíssimo, porque se o Botafogo pode vencer um campeonato esse ano, esse campeonato provavelmente é a Sul-Americana, é o que dá para brigar e tem que vencer a LDU, porque classificar em primeiro, passar de forma direta, é fundamental. Uma fase. É fundamental. Você pegando para disputar com um 3º colocado da Libertadores a classificação, a gente falou também, pode pegar um Atlético Mineiro, pode pegar um Atlético Mineiro, é muito difícil. Então acho que esses próximos jogos podem decretar assim, o que a gente vai pensar do Botafogo pro decorrer da temporada. Tem mais o Botafogo passando na Copa do Brasil, acho que é só em junho a próxima fase, né? Mas também em junho já vai dar para saber que também vai ser naquele pique. Então não tem respiro. O respiro que o Vasco tem no calendário, o Botafogo com 2 competições a mais não tem. Estamos falando aí de elencos
equiparados, talvez. Né? Eu concordo com vocês. Essa sequência do Botafogo no mês de maio, ela vai ser muito delicada. E eu concordo com o Thiago, acho que esse jogo contra a LDU, ele é chave para as pretensões do Botafogo na Sul-Americana, porque se não vencer, já fica numa situação um pouco delicada, mas vamos torcer para que tudo ocorra bem. Já tem também, depois da Copa do Brasil, tem Flamengo, ainda tem Fluminense, Atlético Paranaense fora, aí Atlético Mineiro com Corinthians. É uma sequência dura, mas é uma sequência de quem está evoluindo, precisa demonstrar de fato essa evolução dentro de campo. Vamos ver o que vai acontecer com o Botafogo, que provavelmente, ao que tudo indica, não terá Rames Rodrigues no seu elenco. O meia colombiano, ele mas quem se iludiu aí, né? Hã? Quem se iludiu? Quem o quê? Quem se iludiu? A gente nem queria ele. Sim. A gente falou que a gente nem queria o Rames aqui. Porque o Eduardo hoje joga uma bola bem redonda, né? E a gente não sabe o banco do Eduardo. E essa arte aqui, ela é interessante pra gente mostrar como o Rames foi nos últimos 3 clubes que ele passou. Desde que ele deixou o Real Madrid, Everton, lá da Inglaterra, temporada 2021, 26 jogos, 11 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 6 gols, 8 assistências. Ok, número ok, até para uma liga como a Premier League. Depois o Al Rayyan, no Qatar, 21-22, 14 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 5 gols marcados, 6 assistências, números ok. E no Olympiacos, aí, 20 jogos, 12 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 5 gols marcados, 6 assistências. O que eu li de relatos lá sobre Grécia, que é a última passagem, a mais marcante, que ele já estava lá meio de... né? Isso que pra mim é a principal questão. Será que ele chegaria aqui no Brasil? O Botafogo parece que não desistiu dele ainda. Mas será que ele chegaria aqui com um tesão? Aqui, apontado lá pro céu, como diria o Luxemburgo? Eu não sei se ele chegaria. Se não for o caso, vai aproveitar a praia, né? Tava aproveitando praia na Grécia, pode aproveitar a praia no Rio de Janeiro. Mas aí ele não tem que vir pro Botafogo, não. Vai ser mas a gente não quer ele. Vai ser um novo Keisuke Honda? Pelo valor do salário dele, 1.300.000 reais, eu acho que não deveria nem cogitar. Também acho que não. Com esse dinheiro, você, na América do Sul, tu pensa aí 2, 3 caras que... E aí que tá, eu acho que... o time do Botafogo, às vezes, mudando de patamar. Uma coisa que o Vasco fez muito bem é você olhar um pouco mais pro mercado sul-americano. O Fluminense fez isso com Arias. Você tem bons valores aqui no mercado sul-americano, você não precisa ir lá pra fora, lá tá muito complicado, vira um pouquinho pra cá. Porque essa contratação deixa o dono de boa com a torcida. E ele já tá prometendo, ó. Joga pra galera. Desde o início tava falando de Cavani e tudo mais. Thiago Carvalho, muito obrigado, meu. Eu queria falar rapidinho aqui que você sempre fica zoando a minha altura, etc. Você só quer trazer zagueiro de 2 metros aqui. Hoje o Canedinho... Eu e Canedo, 2 pontas, 2 laterais. Obrigado, Canedo. Altura boa aqui pra gente jogar no nosso time, tá vendo? Tamo junto. Chama mais o Canedo. Vai ser convocado pro nosso time? Dupla de zaga, Nini e Manuel. Tá vendo? Aí sim, rapaziada, muito obrigado. Palpite pra hoje, Flamengo e Maringá, rapidinho. 3-0 Flamengo. 4-0. 4-0, esse é o meu palpite também, 4-0. Amanhã a gente vai trazer muito do que foi esse jogo, todos os detalhes. O Thiagão vai estar lá no Maracanã hoje. Vamos falar também do Botafogo, vamos aquecer o Botafogo e falar de Fluminense e de Vasco da Gama, ou seja, tudo dos times cariocas, dos times do Rio de Janeiro, você acompanha onde? Aqui na tela da Band, aqui dentro dos Donos da Bola, rapaziada, muito obrigado de novo, pessoal, até amanhã, fiquem com Deus e ó, cuidado com o Tio Gary hoje, hein, quarta-feira ainda, hein, se fizer 4-0, com calma, tá com calma.